O Gato lê. Diva, narrado por ela mesma. Texto baseado no romance Diva, de José de Alencar. Por Maria Cristina Rabelo de Moraes. Capítulo 2. Nos dias que se seguiram, fui inúmeras vezes aos galpões ajudar a escovar as éguas de raça. Os escravos alertavam-me frouxamente de que eu não deveria estar ali, mas bastava que eles dirigissem um olhar feroz para que se esquivassem com medo de serem castigados. De qualquer forma, era bom para eles que eu viesse dividir o serviço. Eu achava que aquela tarefa ajudava-me a organizar as ideias. Por exemplo, eu perguntava: por que me davam roupas tão mais feias do que as de prima Júlia? Será que os vestidos deveriam combinar com a minha feiura? Foi então que me lembrei que já ouvira falar que moças sem graça eram enviadas aos conventos. Esse pensamento me deu um frio na barriga e, por instantes, parei esquecida de esfregar o animal. Talvez, com aqueles panos escuros, quisessem me estimular a decidir ser freira. Talvez fosse esse mesmo o intento. Ninguém teria coragem de ordenar que me trancassem em um convento, e então me vestiam daquela forma para que me ocorresse a ideia. Essa suspeita me deixou horrorizada. Gostaria que houvesse alguém que pudesse esclarecer o assunto, mas não tinha. As pessoas eram sempre agradáveis quando falavam comigo. Porém, o seu olhar era de piedade. Condoíam-se porque eu perdera a mãe, porque eu era feia, mas eu não sentia carinho nelas. Com o passar dos dias, a ideia de que desejavam que me tornasse religiosa foi se alicerçando dentro de mim e me deixando desesperada. Não conseguia imaginar a vida longe dos animais e da beleza dos horizontes. Foi então que, em certa manhã, eu acabei por amanhecer com febre. Não seria de todo ruim estar doente, não fosse pela dor que sentia no peito. Eu me tornara o centro das atenções. Os empregados entravam e saíam do quarto na ponta dos pés, carregando bacias de água fria com compressas para baixar a temperatura. Queimavam incenso, murmurando preces para afastar os espíritos e o mal-olhado. Tia Leucádia sentara-se em minha cabeceira. Eu ficava imaginando que ela era minha mãe, que voltara para me cuidar. Sem que houvesse melhora, mandaram o idiota do meu irmão procurar um médico. Naturalmente que ele chamou o almofadinha do amigo dele. Geraldo não iria despender um segundo do seu precioso tempo no encalço de um bom profissional para me atender. Também não perdeu tempo em acompanhar o Dr. Amaral, a fim de saber qual seria o diagnóstico. Sua única preocupação era com ele mesmo, e eu não poderia criticá-lo. Fora criado para ser desse jeito. A febre era muito alta, e eu não conseguia acordar. Por isso, não ouvi quando o médico entrou no quarto. Nem saberia dizer se os adultos já haviam conversado antes a meu respeito. Também não entendi quando o doutor se dirigiu à minha tia em um tom profissional. Minha senhora, é necessário auscultar-lhe o peito. Então, senhor doutor, aproveite enquanto ela dorme. Se acordar, nada o fará consentir. Eu não sabia o que aquela conversa significava, por isso fiquei bem aliviada quando tia Leucádia afastou as cobertas, que pareciam sufocar-me, dando-me um certo conforto. Foi então que senti um suave perfume e uma leve pressão no meu peito. Era uma pressão que julgara esquecida. Lembrava minha mãe quando me espreitava em seus seios. Levei a mão cheia de contentamento e encontrei uma cabeleira basta, que ao contato de minha pele exalou ainda mais a fragrância de alfazema. Era gostoso aquele contato, mas eu fora enganada. Ele não era minha mãe. Atrevido! Acordei gritando. Atrevido! Devo ter dito mais uma vez antes que as forças me abandonassem. Titia, assustada com a minha reação, pediu constrangida que o Dr. Amaral abandonasse o aposento.
Depois ela retornou, implorando-me que o recebesse. Respondi prontamente: nunca! Queria ver até onde eles iriam para satisfazer as minhas vontades. O caso deveria ser realmente grave, porque obedeciam a todos os meus desejos. Ouvi quando o rapaz aconselhou a papai a procurar o médico da família. O aflito senhor Duarte esclareceu que esse falecera no ano anterior. Todos morriam. Primeiro foi minha mãe, depois o médico e agora era a minha vez. Eu não estava nem um pouco preocupada com isso. Preferia, assim, a ir para um convento. Contudo, os dias destinados a anunciar a minha morte foram passando e eu aproveitei para sonhar que mamãe voltara a quedar-se ao meu lado. Às vezes imaginava também que eu era um homem como meu irmão Geraldo e podia andar por onde quisesse. Geraldo era um tolo, mas eu sabia que sentiria falta dele quando tivesse partido. Agora havia também aquele perfume de alfazema que seguidamente enchia o quarto. Ouvi quando Titi ordenou que lhe preparassem o aposento conseguinte, que Dr. Amaral não pretendia abandonar a casa enquanto eu não estivesse fora de perigo. Passou um tempo muito grande, durante o qual o perfume estava sempre presente. Certa tarde, minha tia deve ter adormecido à minha cabeceira. Acredito que foi acordada pelos soluços abafados do médico. Ela indagou em um sussurro: "Não há mais esperança, doutor?" Através das pálpebras que mal entreabrira, pude vê-lo quando surpreendido. Levantou para a senhora um rosto lavado em lágrimas. Em nada se parecia com o rapaz coquete de riso fácil. Sua face contorcida pela dor. Seus lábios cerrados, sem condições para responder, estavam feios. Tão feios quanto eu, quanto a qualquer escravo, quanto aos rostos das gentes que não pertenciam à corte. Rapidamente cerrei os olhos, para não constrangê-lo. E minha tia fingiu adormecer de imediato, sem esperar pela resposta. Naquele momento, tive uma grande revelação. Ele se importava. Ele realmente se importava. O médico estava em vias de me perder. Eu estava em vias de me perder, de me tornar sua primeira derrota. Senti muita pena dele e resolvi ajudá-lo. Iria arrancar aquela dor que carrega no peito e que deram o nome de pneumonia dupla. Decidi não permitir que o doutor me perdesse e ainda iria me tornar minha própria vitória. Eu viria a ser o que todos esperavam de mim: uma deusa, uma diva dos salões da corte. Depois daquelas reflexões, as coisas começaram a mudar. Eu deixei de sonhar e passei a planejar o futuro. Comecei a decidir sobre o que eu deveria fazer quando levantasse da cama. Enquanto isso, lutava pela minha vida. Custei muito para conseguir abrir os olhos. Só sabia quando o médico se encontrava presente pelo perfume de alfazema. Nessas horas, procurava aspirar profundamente aquela fragrância, porque sabia que somente assim conseguiria limpar meus pulmões. Por vezes, eu sentia o suave toque de seus dedos em meu pulso. Esquivava-me rapidamente. Não porque ainda o odiasse, mas porque não compreendia a sensação que tal toque despertava em mim. Por essa época, se algum sonho me permitir, foi o de seus cabelos roçando em meu peito. Seus cabelos são o meu remédio, dizia para mim mesma. Poucos dias depois do meu restabelecimento, o médico partiu para a Europa e nunca mais voltou. Antes de sua partida, ainda vi que discutia alguma coisa com papai. Não pude ouvir-lhe as palavras, mas percebi que negava com firmeza alguma coisa que meu pai lhe oferecia. Dr. Amaral sacudia negativamente a cabeça e empurrava a mão que o outro lhe estendia. Ainda me chamaram para que me despedisse dele, mas não quis ceder.
Tive medo que o remédio tivesse sentido inverso. Tive medo de que, se ele me apertasse a mão ou me pegasse no pulso, eu voltasse a ter febre outra vez. Foi assim que, pouco tempo depois de nossa convivência, ele desapareceu. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo.